Vamos a um outro ponto que envolve o presidente da República, a pesquisa Ibope, né? Temos a pesquisa Ibope, divulgada em todos os jornais, especialmente, vou citar um deles aqui, mas nós estamos em vários jornais, tanto no Globo, no Estado, Folha. Eu vou citar a pesquisa e é interessante a gente pensar, refletir. Então vamos analisar então a partir de agora a questão da pesquisa Ibope de avaliação do governo Bolsonaro, da percepção sobre o governo, sobre ministérios e sobre a aprovação ou desaprovação do presidente da República, se há ou não confiança dos entrevistados em relação a ele. Primeira pesquisa é que o crescimento do ruim péssimo, a curva, é contínua e a queda da avaliação do ótimo bom é contínua, de janeiro a junho. De janeiro a junho. Ou seja, né, hoje empatou o ruim péssimo com o ótimo bom e com o regular 32%. Eu estou desprezando os que não sabem, que não responderam. Né? Ou seja, é um sinal claro que há uma profunda insatisfação popular com o governo. Há um outro dado dessa pesquisa, e não adianta querer brigar com a pesquisa, tal, é sobre a sua aprovação da sua forma de governar. Em abril, que já era possível, portanto, 4 meses, já saber a sua forma de governar, 51% aprovava, né? E 40% desaprovava. Agora em junho, 2 meses depois, 46% aprova e 48% desaprova. Eu estou desprezando o não sabe e não respondeu. Ou seja, há uma desaprovação em relação ao governo Jair Bolsonaro. Não adianta brigar com os dados. A confiança do presidente também está profundamente abalada de acordo com a pesquisa Ibope. Em abril, 51% confiavam no presidente. Em junho, 2 meses depois, somente 45%. Em abril, 46% confiavam no presidente. Agora, em junho, 51% não confia no presidente. Então, repetindo, né? Não confia agora em junho, 51%, confia 45%. A sua maneira de governar também é desaprovado pela maioria. E são sinais claros que o governo está indo muito mal. Né? Está indo muito mal, e não adianta adorar a pílula. Está indo muito mal, a avaliação é muito negativa. A percepção sobre o governo desaprova. O único dos setores que a aprovação ganha do desaprova, segundo a pesquisa Ibope, é na segurança pública. 54% aprova, 43% desaprova. Meio ambiente, também, desculpe, está 46% a 45%. Aí vem os desaprovos. Combate à inflação, a maioria desaprova, 49%. Combate à fome e à pobreza, a maioria desaprova, 51%. Educação, isso é importantíssimo, hein? 54% desaprova e 42% aprova. Combate ao desemprego, gravíssimo, problema terrível que nós vemos. 51% desaprova e 41% aprova. Sobre a saúde, que é o caos do país, né? 56% desaprova e 40% apenas aprova. Ou seja, é uma pesquisa que retrata o que nós estamos dizendo, né? Que o primeiro semestre, o governo foi muito mal. Muito mal. Mudança de ministros, designação, ministros incapazes, ministros que o presidente não conhecia. Ele não conhecia vários ministros. O Ricardo Vélez, da Educação, o colombiano, que não falava português, ele não conhecia e confessou depois num tweet que não conhecia, tinha pedido um nome para o pornofilósofo. O pornofilósofo indicou o Ricardo Vélez, que também ele nunca tinha conversado pessoalmente. Olha a irresponsabilidade. Depois ele nomeou o Weintraub, eu vou voltar ao Weintraub hoje, daqui a pouquinho, ministro da Educação, que ele tinha um conhecimento muito rápido, tal, que é um incapaz. Né? Então, o caso do Gustavo Bebiano, do general Santos Cruz, as mudanças na FUNAI, Correios, né? A questão do Laranja, do Marcelo Álvaro Antônio, os Laranjas, do PSL em Minas Gerais. Marcelo Álvaro Antônio é ministro do Turismo. Em suma, tem uma série de coisas que ficou muito claro que nós comentamos aqui, que é uma desaprovação. E os brasileiros votaram contra o PT, não a favor de Bolsonaro em outubro do ano passado. Não queriam o PT, não é que queriam Bolsonaro. Muitos sabiam que o mal menor era o Jair Bolsonaro.
Basta ver todas as entrevistas que foram dadas naquele período. E tem razão, porque havia um receio de que o PT voltasse ao poder, o que ele pudesse fazer. Né? Basta ver que o seu candidato, Fernando Haddad, ia toda segunda-feira ouvir o sentenciado Lula em Curitiba. Não podemos esquecer disso. E isso causou um efeito devastador. Né? As pessoas tinham medo. Nós teríamos um presidente no Palácio do Planalto que toda semana ia se consultar com o sentenciado. É possível isso? E a população rejeitou isso. E votou em Jair Bolsonaro, não pelas suas propostas, insisto, não pela sua visão de mundo, insisto, mas era o receio do PT, a maioria não queria saber do PT. E a pesquisa agora, muitos estão vendo o que é o governo Bolsonaro. Se fosse parlamentarismo, já tinha caído o gabinete, mas é presidencialismo e aí mora um problema, para nós refletirmos em termos estruturais. Como é que o Brasil vai conviver com mais 3 anos e meio de Jair Bolsonaro à frente da presidência da República? Essa me parece uma pergunta fundamental para os setores responsáveis da política, setores responsáveis da economia, né? E os analistas. Quer dizer, como é que o Brasil vai conviver com isso? A tendência é piorar. A desaprovação em relação à aprovação, a percepção do governo, a maneira de governar, a tendência é piorar. Nada indica que vai haver uma mudança a curto prazo. Né? E teremos, por exemplo, o Enem. Imagina o caos que deve ser o exame do Enem. Está na cara que vai ser. Já mudaram 3 responsáveis em 6 meses. Já teve 2 ministros da Economia. Né? Então, a situação, portanto, é uma situação muito preocupante. Se o Brasil resiste a mais 3 anos e meio de Jair Bolsonaro. É uma pergunta boa, que depois nós vamos discutir outros dias, que é a questão que envolver os governos Collor e Dilma, que não tinham maiorias parlamentares e como acabaram, um em 1992 e outro em 2016, em situações econômicas gravíssimas. Lembrar que, por exemplo, a Dilma Rousseff entregou o país na crise mais grave econômica da sua história, ao menos da história republicana. Então, essa é uma questão para refletir. Por isso que é bom aqui não ter rabo preso com ninguém, e eu sempre falei, independente de onde eu estava, a minha visão de mundo, a minha leitura, a minha interpretação do que está ocorrendo, porque muitos não gostam, não permitem que se fale isso. Mas tem de falar isso porque isso é a realidade. Os dados aqui demonstram isso, inequívoco. Não adianta querer tapar o sol com a peneira, falar que está tudo indo bem, tudo indo uma maravilha. A maioria está desaprovando, está aqui. A maioria está desaprovando, 48%. E a maioria não confia no presidente. Então não adianta. E vai ter novas pesquisas divulgadas, provavelmente essa semana ou no início da próxima, que vão ampliar esses dados de desaprovação a Jair Bolsonaro. Então não adianta querer falar assim, não pode falar, é proibido, tal. Nada, essa é a realidade. A realidade se impõe, não adianta. Não adianta, a verdade vem à tona. Não adianta ficar empurrando. Né? Sobre o PT, a verdade não veio à tona? Né? Um dia eu quero voltar a essa questão. Muitos hoje que estão com o governo Bolsonaro estavam com o PT. Aproveitaram do PT durante 13 anos largo período todo, pegou os 8 anos do Lula, os 4 primeiros anos da Dilma, 12, mais o primeiro ano da Dilma, 13 e até quase metade do ano seguinte. 13 anos e 5 meses. Então hoje o governo Jair Bolsonaro, né? E não gosto de ouvir críticas, como não gostava das críticas que, por exemplo, eu fiz ao PT. Basta ler meu livro, Década Perdida, 10 anos de PT no poder, por exemplo. Né? Lá você tem um apanhado geral dos primeiros 10 anos. Tal. Bem, então não adianta querer remar, inventar uma outra realidade. Parece 1984, do George Orwell, né? O Ministério da Verdade. Um dia eu vou ler uns trechos aqui para vocês, semana que vem eu prometo. Então essa é a realidade. Bem,